Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, do EJA Etapa 7, né? Etapa 7, estamos aqui no EJA Etapa 7. O EJA Etapa 7, sou a professora Marília Ferreira, professora de linguagens aqui do canal Educação. Eu estou aqui substituindo a professora Flávia no nosso sábado letivo, né? A todos vocês que estão ao vivo, acompanhando aí pelo canal Educação, no chat, também nas redes sociais, principalmente no YouTube. A todos vocês, boa noite. Vamos aproveitar bem o sábado para a gente poder fazer a revisão de um texto bem interessante, né? Principalmente para vocês que estão aí se preparando para provas como Enseja, Enem, vestibulares e outros tipos de aplicação, tá? Na nossa aula de redação de hoje, vamos revisar aí o editorial, tá bom? No editorial, é um texto muito interessante, faz parte do gênero jornalístico e informativo e tem características dissertativas argumentativas, tá bom? Vamos analisar alguns pontos aí e, é lógico, resolver muitas questões, tá? O editorial é um tipo de texto informativo, direcionado para a esfera midiática dos jornais, né? Aparecem em colunas ou espaços específicos, né? Em que os canais de comunicação resolvem emitir as suas opiniões. Diferente dos outros textos do jornal, notícias, reportagens, esse tipo de texto ele tem um caráter opinativo, né? Diferente dos demais que são muito informativos, né? Quase que exclusivamente informativos. Aqui não. Aí é onde a gente tem aquele detalhe de levar você um formato de texto que pode ser muito útil à sua carreira de produtor de textos dissertativos, argumentativos. Bom, a dissertação, a argumentação, elas são também constituídas através desses elementos opinativos, né? Então, seria uma forma interessante da gente ter à nossa disposição algo que nos ajudaria nesse processo de construção. Os editoriais, nas versões impressas dos jornais e revistas, apareciam logo no começo, para que a gente pudesse ter, naquele início da leitura, já aquele momento em que a gente teria esse processo de identificação, tá? Então, nesse exato momento, a gente vai poder perceber essas situações. Embora sejam textos de caráter subjetivo, porque eles são opinativos, é a opinião de quem escreve. Professora, quem escreve esse jornal? Geralmente é o editor-chefe, né? Dentro de uma estrutura jornalística, a gente tem como característica importante a presença dessa pessoa que organiza, né? Orquestra todo esse elemento, vamos dizer assim, comunicativo, de transformar aquele espaço em algo que passe ao leitor a sua opinião, mas não tão particularizada assim. Não é só uma opinião do jornalista, mas é muitas vezes a opinião de quem é responsável por aquele canal. Então, ele acaba se tornando também um texto coletivo, porque ele muitas vezes deve ser encarado como aquilo que seria a opinião do próprio canal de comunicação. O que fala um editorial? Do que se fala dentro de um editorial? De todos os assuntos abordados no canal de comunicação. Pode ser política, pode ser economia, pode ser cultura, esporte, turismo, coisas relacionadas à cidade, enfim, tudo aquilo que se noticia no canal de comunicação pode virar o texto principal daquele exato momento, tá? Então, geralmente, a gente vai poder identificar em determinados veículos de comunicação uma periodicidade, né, dentro desses elementos, que é importante para que a gente possa
aí, de uma certa forma, reconhecer essas situações. Olha, aqui a gente trouxe para vocês um pequeno editorial. Cidades são espaços de problemas, desafios e oportunidades e abrigam a maioria da população mundial. Além disso, são altamente poluidoras e geradoras de conflitos de desigualdade e exclusão social. As previsões indicam que as 600 maiores cidades do mundo gerarão 60% do PIB global. Semana passada saiu um estudo que indica que mais de 50% das cidades brasileiras não têm esgoto coletado. Bom, aí você lê, é um texto curto, um texto pequeno, tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tamanho da sua dissertação. Lá, quando a gente prepara vocês para os vestibulares, um texto dissertativo, argumentativo de 5 parágrafos, é um texto bem organizado, vamos dizer assim. Veja que ele constrói o tema, ele apresenta a tese dele, ele vai discorrendo sobre os dados que ele levanta, né? Ele fala sobre essa questão urbana, do desenvolvimento ou não das cidades brasileiras. E aí a gente vai observar que no final ele arremata, lá naquele último momento em que ele diz, a mudança, ele coloca aqui, a mudança passa pela política e é uma realidade, mas passa também pela educação de seu povo. Então, ao longo do texto, ele foi mostrando a sua opinião sobre aí a questão da urbanidade. E aí, dentro desse editorial, a gente vê que é um texto que tem como o coletivo, a redação do Mantiqueira, né? O Mantiqueira é uma página de informações virtuais e que emite a sua opinião dentro dessa certa objetividade. É a opinião deles, mas não deixa de ser uma opinião forjada em algo sedimentado. Não é uma coisa assim subjetiva, poética, eu achar, interpretar da forma que eu acredito que seja. Não, é eu ter esse processo de entendimento, tá bom? Vejamos aí. Outra característica do editorial, gente, tá? Objetividade, né? Você precisa expor a sua tese, né? Construir a sua argumentação com a exposição dos dados que fazem com que as pessoas identifiquem aí o seu processo, né? Uma linguagem voltada para essa questão referencial. Veja, a gente já colocou no slide passado que a gente tem uma certa subjetividade. Por quê? Porque não deixamos de ter, veja bem, aqui dentro desse aspecto textual, lá naquele exemplo que a gente trouxe para vocês, a gente não deixa de ter informação. Ele fala, olha, de dados, 50% das cidades brasileiras não têm esgoto coletado, né? Ele vai falando de elementos que são também informações, ou seja, que são referencial. E há, como eu acabei de mencionar para vocês, a possibilidade de vocês entenderem, nós estamos diante de uma linguagem discursiva, de uma linguagem que trabalha aí esse aspecto argumentativo, né? De convencimento, de estratégias argumentativas, que fazem com que você possa ter aí essa noção a respeito do editorial, tá bom? Então, a gente traz para vocês a base dessa produção de texto. Bom, olha aqui o que a gente vai trazer para vocês. A gente tem uma revista, né, uma revista que fala sobre problemas de ecologia, e nós temos um editorial, né? E aí a gente vai observar que nesse editorial dessa revista, a gente vai encontrar várias daquelas características que são importantes aí para a gente poder perceber. Acompanhe a leitura para que a gente possa ter aí esse processo de entendimento, tá? Sem alternativas. As ondas de calor derivadas do aquecimento global varrem o mundo,
com efeitos compreensivelmente mais notados no país do hemisfério norte. Afinal, é a parte do planeta que concentra o maior número de habitantes. Mais do que está acontecendo nas vastidões geladas e despovoadas do Ártico, é certamente o maior testemunho de que a mudança climática acarreta transformações substanciais e de longo prazo na Terra, como ressalta a matéria de capa desta edição. Olha, um detalhe também interessante. Nos editoriais, a gente pode fazer referências o editor, né, que rediz essa produção, pode fazer referências àquilo que ele vai estar noticiando. Quem ousaria dizer que em meados do século passado, por exemplo, que uma embarcação comercial navegaria pelo litoral ártico da Rússia em plena estação mais fria do ano? Pois isso aconteceu no inverno de 2017-18. Os últimos obstáculos que impedem o Oceano Ártico de se tornar uma rota comum para navios estão gradualmente sumindo. Em latitudes mais baixas, é possível buscar alternativas às mudanças climáticas. Culturas típicas de um determinado clima podem ser levadas para terras mais frias ou mais altas, por exemplo. No caso do Ártico e, naturalmente, da Antártida, não há opção. Os habitantes tradicionais dessa região do mundo ou se adaptam às novas condições ou simplesmente desaparecem. É o conhecido drama dos ursos polares, cuja residência habitual são os blocos de gelo marinho, onde eles garantem a sobrevivência caçando focas. Com o aquecimento global, porém, o gelo marinho está recuando sistematicamente. E as cenas desses mamíferos isolados num bloco à deriva são cada vez mais comuns. Cientistas já flagraram espécies de aves árticas, cujo trajeto entre o litoral, onde tem o ninho, e o gelo marinho, onde conseguem o sustento, está testando sua resistência de voar. E as baleias já enfrentam problemas com os novos tempos de navegação intensificadas nas águas árticas. Os ruídos emitidos pelas embarcações atrapalham, assim como o próprio trânsito dos navios pelos diversos habitats. O aquecimento do Ártico é motivo de comemoração para muita gente, a começar pelas petroleiras. A exploração de cerca de 22% das reservas mundiais de petróleo e gás vai, enfim, começar a se tornar viável. Mas o prejuízo ambiental é inegável, e neste sentido, vale lembrar uma frase do inglês Clive Holland, famoso defensor dos direitos dos animais. O fim de uma espécie não é apenas uma perda para ela. A própria raça humana perde com esse desaparecimento. Pronto, está aqui, ó. Eduardo Arraia, né? Editor executivo da revista Planeta. O editorial que ele fez dessa edição tem relação direta com aquilo que ele trouxe aqui, ó, na capa. Ártico navegável até preço. A que preço? Veja que ele até citou a imagem, né, do ursinho na calotinha aí, tentando sobreviver, porque onde ele vivia está derretendo, né? E aí a gente vai observar que dentro dessa revista tem esse editorial que trata sobre essas questões, tá bom? Depois da gente ver essa linguagem enxuta, direta, em que ele fala sobre o descongelamento das calotas polares e dos efeitos danosos dessa situação, a gente vai poder identificar, ó, que é um texto notoriamente voltado para a exposição desse conteúdo, tá? Na nossa atividade de hoje, a gente vai começar agora com a leitura desse trecho. Espero que você esteja aí onde você está assistindo, ou nas escolas da SEDUC, ou então em casa,
acompanhando pelo YouTube a leitura desse texto, que traz também um editorial. Março desponta ainda um tanto tímido no calendário de 2009, espreguiçando-se de fevereiro. As aulas definitivamente recomeçam. E do carnaval, o único legado são algumas lembranças. Mas, por isso mesmo, é também um mês de renovação, de novas expectativas, tempo propício para colocar a esperança, para render juros selvagens no universo paralelo da especulação. Isso me lembra, meu velho, um senhor supimpa que a vida ensinou a chicote e que não só adotou o masoquismo como bandeira de salvação, porque a perseverança sempre foi um de seus maiores e mais admiráveis dons. Por fim, ele sempre me dizia: não basta ser bom, é preciso ser o melhor. O melhor nesses tempos estranhos talvez seja o menos pior. Mas Hunt Thompson escreveu: quando as coisas ficam estranhas, os estranhos viram profissionais. É possível que isso explique por que o nerd que sentava ao seu lado na época da faculdade, aquele mesmo que atolou toda a vida social na lápide de um blog assinado por um pseudônimo, hoje ganha 15 vezes mais que você para trabalhar em casa, de cueca, 3 horas por dia. Esta é a nossa primeira edição na tão aguardada Era de Aquários. Os astros conspiram, baby. Conspiremos nós também, pous.